eu sou Davi Tangerino e no AulaCast de hoje nós vamos discutir as súmulas em matéria penal do STJ. Nessa AulaCast de hoje nós vamos tratar daquelas referentes à teoria do delito, portanto deixando aquelas atinentes à pena para uma outra oportunidade. Eu organizei as súmulas em tópicos, agregadas em assuntos, e dentro desses assuntos, sempre que possível, em ordem cronológica. O nosso primeiro bloco, portanto, será sobre legalidade. E dentro da legalidade, eu selecionei algumas súmulas no campo da analogia e da interpretação. Como vocês sabem, um dos subvetores do princípio da legalidade é a vedação de analogia em desfavor do cidadão. Então vamos ver se este princípio, se essa máxima vem sendo respeitada ou não pelo STJ. A mais antiga delas é a súmula 24, que diz: aplica-se ao crime de estelionato, em que figure como vítima entidade autárquica da Previdência Social, a qualificadora do parágrafo 3º do artigo 171 do Código Penal. E o que diz esta figura do parágrafo 3º, que não é uma qualificadora? Então, a terminologia aplicada na súmula 24 está equivocada, ela é uma majorante. Vamos aproveitar a oportunidade, então, para relembrar. Qualificadora é aquela figura mais grave e que altera pelo menos a pena mínima da figura principal, geralmente no caput, para uma pena maior. Majora, então, uma nova pena mínima, pelo menos, quando comparado com a figura principal. E uma majorante? A majorante é aquela causa especial de aumento de pena, reconhecível pelo uso de uma fração, que será computada, que será levada em consideração na terceira fase da dosimetria da pena. O parágrafo 3º, como vocês vão ver, é uma majorante. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Portanto, o que nós temos aqui é uma interpretação deste parágrafo 3º pelo STJ, dizendo que a entidade autárquica da Previdência Social se subsome, está abarcada pelas expressões entidade de direito público, de assistência social ou beneficência. Então, aqui, na minha opinião, nós temos uma interpretação razoável, sem emprego de analogia, apenas reconhecendo a entidade autárquica da Previdência Social como uma subespécie dessas outras figuras que já estão aí no parágrafo 3º. A súmula 442 do STJ, sempre, vou parar de repetir isso, diz assim: é inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo. Aqui, era uma aplicação bastante fácil. O que estava acontecendo neste momento? E vejam que a súmula ela foi editada em 2010. Em 2010, o furto continha e ainda contém, agora sim, uma qualificadora que aumenta a pena, que originalmente no furto é de 1 a 4 anos de multa, para 2 a 8 anos de multa. Parágrafo 4º, se o crime é cometido, agora inciso 4º, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Essa figura não havia no roubo. E nós deduzimos, pelo número de casos que chegaram ao STJ, que havia magistrados Brasil afora combinando para o roubo, ou combinando com o artigo 157 do roubo, esta qualificadora do furto mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, o STJ tomou a decisão muito fácil de dizer que nós não poderíamos fazer uma combinação de normas em desfavor do cidadão sem previsão legal específica. Esse tema fica superado com a inclusão do parágrafo 2º, inciso 2º, no artigo 157, no artigo do roubo. Há 2 súmulas aqui, e eu vou inverter então um pouquinho a ordem para tratá-las em conjunto, relacionados à lei de drogas.
a Lei 11.343 de 2006, cujo artigo 40 diz assim: as penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3 se, inciso 1º, a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Então, essa é uma majorante relacionada à transnacionalidade dos crimes relacionados a drogas ali entre o 33 e o 37. Em relação ao inciso 1º, a súmula 607 diz assim: a majorante do tráfico transnacional de drogas, artigo 40, inciso 1º da Lei 11.343 de 2006, configura-se como prova de destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. De fato, o inciso 1º entende como suficiente que os elementos, seja a natureza, a procedência, o produto, as circunstâncias, evidenciarem a transnacionalidade. Ou seja, a dicção do inciso 1º não sugere que era efetivamente necessária a transposição das fronteiras, de modo que aquela droga apreendida com destino internacional já seria suficiente para fazer incidir a majorante do 40, inciso 1º. Agora, vamos ver um outro inciso deste mesmo artigo 40, que é aquele relacionado agora ao tráfico entre estados. Então, diz assim o inciso 5º. As penas previstas nos artigos 33 a 37 serão aumentadas de 1/6 a 2/3 se, inciso 5º, caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. Notem que a redação aqui é diversa, o caráter interestadual da traficância. Todavia, em que pese a diferença de texto, o STJ editou a súmula 587 dizendo assim: para a incidência da majorante prevista no artigo 40.5 da Lei 11.343 de 2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Aqui, então, eu apresento a minha divergência desta súmula, porque, para mim, esta é uma interpretação em prejuízo do cidadão. Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal, não comporta a interpretação proposta, então, pela súmula, de que seria suficiente a intencionalidade, a demonstração inequívoca da intenção de transbordar os limites do Estado. Caracterizado o tráfico entre estados, na minha opinião, a interpretação mínima que cabe nesse texto, e portanto é assim que essa norma tem que ser interpretada, por ser uma norma penal incriminadora, é que era necessário sim a transposição das fronteiras. Seguindo este bloco que eu estou chamando então de analogia e interpretação, nós chegamos à súmula 582. A súmula 582 diz assim: consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então notem bem aqui, o que fez o STJ na edição desta súmula? Ele interpretou o quanto seja o núcleo do artigo 157, o núcleo do tipo penal do roubo, subtrair. Para o STJ, a subtração já está acabada, perfeita, portanto o crime já está consumado, quando o bem sai da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve tempo, ainda que o agente seja perseguido imediatamente e a coisa seja recuperada. O que nós temos aqui, naturalmente,
é uma determinada tomada de posição político-criminal pelo STJ. Nós podemos, então, até teoricamente, exercer uma crítica ao alcance punitivo dado ao artigo 157, mas não me parece que houve aqui uma analogia em desfavor do cidadão. O verbo subtrair comporta a interpretação dada pelo STJ. Não houve uma elasticidade, não houve uma ampliação de sentido do verbo subtrair pela Corte. Chegamos então à súmula 606, que será revisitada em seguida quando falarmos do bloco da insignificância, que diz assim: não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência que caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da Lei 9.472 de 97. Aqui, na minha opinião, há um evidente emprego de analogia contra o cidadão. Por quê? Os próprios tribunais admitem que a internet é um serviço de valor adicionado que é definido pela própria Lei de Telecomunicações, a Lei 9472, da seguinte maneira. Artigo 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com a qual não se confunde novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações. Já estava bastante claro que o serviço de valor adicionado não se confundia com o serviço de telecomunicações, afinal, é uma atividade que acrescenta ao serviço de telecomunicações. Mas o parágrafo 1º foi ainda mais explícito. Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, classificando seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte com os direitos e deveres inerentes a esta condição. O artigo 60 definia serviço de telecomunicações como conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação. Davi, por que você está insistindo nisso? Porque o artigo 183 da Lei 9472 de 97 criminaliza exatamente a atividade clandestina de telecomunicação. Então vejam, o tribunal, ao dizer que a transmissão clandestina de sinal de internet é serviço de telecomunicação, porque é isso que está sendo criminalizado, contraria frontalmente o artigo 61, que nitidamente difere o serviço de valor adicionado da própria atividade de telecomunicação. Portanto, me parece o exemplo mais claro, mais bem acabado entre as súmulas do STJ de interpretação em desfavor do cidadão. E eu insisto bastante aqui na figura do cidadão. É muito recorrente o emprego da expressão contra o réu. Réu é aquele que já se encontra numa relação jurídico-processual, já teve denúncia oferecida e recebida. E, portanto, a proibição é de analogia em contrariedade a todos aqueles sujeitos ao poder punitivo, independente da sua posição processual de réu. Isso vale para o investigado, isso vale para aquele que potencialmente poderia ser investigado. Há aqui um segundo bloco de súmulas que, em conexão então com a legalidade, ao subprincípio da legalidade, da vedação de efeitos retroativos, retrospectivos, da lei penal mais dura, da lei penal menos benéfica ao cidadão. E são todas súmulas que vão reforçar aquela velha máxima latina, tempus regit actum. A lei de regência criminal é, como regra, a lei do tempo da conduta. Assim definida, inclusive, no próprio Código Penal. Quando uma nova lei posterior for mais benéfica, seja reduzindo a carga punitiva, seja efetivamente tornando a conduta atípica, o que chamamos então de abolício criminis, então essa excepcionalmente retroagirá, salvo se ela fosse uma lei temporal ou excepcional. Isso está
explicitamente articulado nos artigos 2º e 3º do Código Penal. Então, cronologicamente, a primeira súmula que diz respeito, então, à lei penal no tempo é a súmula 471. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados, cometidos antes da vigência da Lei 11.464 de 2007, sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei 7.210 de 84, mais conhecida como Lei de Execução Penal, para a progressão de regime prisional. E aqui, então, nós precisamos dar um pequeno contexto histórico para a compreensão dessa súmula. Com a edição da Lei dos Crimes Hediondos, houve uma previsão de que o cumprimento de pena para crimes hediondos ou equiparados seria integralmente realizada no regime fechado. Como vocês sabem, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar um habeas corpus, não foi numa ação de controle concentrado, entendeu inconstitucional a previsão de que a pena deveria ser integralmente em regime fechado. A Corte entendeu que o sistema de cumprimento de pena no Brasil é progressivo, do regime mais gravoso para o regime menos gravoso. Muito bem, diante desta decisão do STF, que dizia então que a progressão de regimes na lei dos crimes hediondos, enquanto não viesse nova lei, estaria sujeita à regra geral do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Naturalmente, não tardou nada para que o Congresso Nacional editasse então a Lei 11.464 de 2007, alterando o componente objetivo da progressão de regime, ou seja, alterando a fração de pena a ser cumprida para aqueles condenados por crime hediondo. Então, retomando a súmula, aquele magistrado que fosse julgar uma progressão de regime em 2008, na sequência, portanto, da edição da Lei 11.464, poderia se perguntar: este sujeito aqui, condenado por crime hediondo, a progressão dele está sujeita ao artigo 112 ou à nova redação dada pela 11.464? O que a súmula diz é o seguinte: há de ser aplicada a fração da lei vigente à época dos fatos. Portanto, é isso que está no começo da súmula. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464 sujeitam-se, então, à regra geral do artigo 112 da LEP. E não, fica implícito, e não à determinação da Lei dos Crimes Hediondos, precisamente porque ela foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Chegamos aqui sempre, então, buscando a sequência temporal das súmulas dentro daquele assunto, a súmula 501. A súmula 501 também lida com o tema da lei penal no tempo. Ela diz assim: é cabível a aplicação retroativa da Lei número 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, de regência desse tema até hoje, inclusive, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6368 de 76, sendo vedada a combinação de leis. Davi, por que essa súmula precisou ser editada? Na Lei 6368, o tráfico tinha pena mínima de 3 anos. Com a superveniência da Lei 11.343, essa pena passou a ser de 5 anos. Então, rapidamente, a ouvinte ou ouvinte vão dizer: a Lei 11.343 não é mais benéfica, porque aumentou a pena mínima de 3 para 5. Porém, a nova lei trouxe uma previsão muito conhecida no parágrafo 4º do artigo 33, que é o artigo dedicado ao tráfico de drogas. Diz assim o parágrafo 4º: nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Inicialmente o texto dizia vedada a conversão em penas restritivas de direitos.
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Então vejam, em que pese a nova pena mínima maior, o parágrafo 4º trazia uma previsão muito benéfica para aqueles condenados que se enquadrassem nos requisitos então, que passou a ser chamado de tráfico privilegiado. Primário, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. O que decidiu, então, o STJ? A combinação da nova pena mínima, maior que a antiga, porém, com o parágrafo 4º, a combinação da nova pena mínima com o parágrafo 4º dava um resultado mais benéfico do que a pena mínima anterior, na medida em que na lei anterior não havia esse redutor. Portanto, na avaliação do que é lei penal mais benéfica, diz o STJ, deve-se fazer uma análise global, de modo que o traficante privilegiado tem na 11.343 um arranjo punitivo mais benéfico. O que não pode ser feito, segundo o STJ, e o Supremo confirmou reiteradas vezes essa interpretação. Você não pode pegar a pena mínima lá do artigo 12 da 6368, de 3 anos, e o parágrafo 4º do artigo 33 da 11.343. Não se pode haver um tertio genus, como eles chamaram. Não pode haver um Frankenstein legislativo, em que você pega um pedaço de uma lei e um pedaço de outra lei. E quem for olhar lá a lei 11.343, entrar, por exemplo, no site do Planalto, vai ver que a expressão vedada a conversão em penas restritivas de direito saiu. Saiu porque o Supremo inicialmente considerou inconstitucional e depois, inclusive legislativamente, em 2019, este tema foi positivado. O tráfico privilegiado não é crime hediondo, mas desde 2019, e, portanto, permite, sim, se a pena ficar inferior a 4 anos, a substituição por restritivas de direitos. E, por último, nós temos a súmula 513, que diz assim: a abolitio criminis, que é o nome em latim que a gente dá para aquela norma que deixa de considerar um fato criminoso, a abolitio criminis temporária, prevista na Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, aplica-se ao crime de posse de arma de fogo, de uso permitido, com numeração marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou alterado, praticado somente até 23 de outubro de 2005. Ao tempo que o Estatuto do Desarmamento criminalizou e deu nova roupagem típica tanto à posse como ao porte de arma de fogo, de uso proibido ou restrito, fora das hipóteses autorizadoras, evidentemente, ele criou uma norma de transição. O artigo 30 dizia: os possuidores e proprietários de arma de fogo não registradas deverão, sob pena de responsabilidade penal, no prazo de 180 dias após a publicação desta lei, solicitar o seu registro, apresentando nota fiscal de compra ou a comprovação da origem lícita da posse pelos meios de prova em direito admitidos. Artigo 32. Os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão entregá-la espontaneamente, mediante recibo e presumindo-se de boa-fé, serão indenizados na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida arma. Portanto, houve sim uma abolitio criminis, ou seja, está expressa aqui a hipótese de extinção da punibilidade, mas havia um prazo inicial de 180 dias. Este prazo foi alterado por 2 vezes, sendo o último deles a Lei 11.191, que prorrogou o prazo até 23 de outubro de 2005. Por isso que a súmula faz menção a essa data. Então, é mais um exemplo de norma penal incriminadora no tempo. Chegamos, então,
ao que eu estou chamando de grande bloco da ofensividade ao bem jurídico. Pesa dizer que os julgadores, muito comumente, confundem temas dogmáticos. Nesse grupo de súmulas que eu selecionei aqui, confundem-se os seguintes temas. Primeiro, os tipos são organizados levando em consideração alguns vetores, necessariamente. O primeiro vetor é o modo da ofensa ao bem jurídico. Existem bens jurídicos passíveis de dano e os tipos penais são construídos de modo a exigir um dano a tais bens jurídicos. E existem bens jurídicos que não podem ser danificados, no sentido de que é impossível aferir um efetivo dano a bens jurídicos porosos, coletivos, como o sistema financeiro nacional, se é a saúde pública, se é que são mesmo bens jurídicos. Ou ainda, embora o bem jurídico seja passível de um dano, escolheu o legislador um desenho típico que se satisfaça para fins punitivos a exposição desse bem jurídico a perigo. Portanto, dano versus perigo tem relação com o modo típico eleito pelo legislador para que se meça, para que se verifique a ofensividade ao bem jurídico. Um outro tema é o tema da relevância daquela consequência separável da conduta para fins típicos, que comumente é chamado de resultado. Resultado, nesse sentido, é aquela consequência separável da conduta, que, portanto, com ela não se confunde. Quando a consequência separável da conduta for relevante para fins típicos, nós estaremos diante de um tipo material. Quando ela não for relevante, diante de um tipo formal. E atravessando esses dois temas, tornando então este amálgama de confusão na interpretação pelos tribunais superiores, o tema da insignificância. Vamos lembrar que a insignificância foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro via jurisprudência, notadamente pelo ministro Celso de Mello, que ao parir a criança desenhou 4 vetores. 1. Mínima ofensividade da conduta. 2. Nenhuma periculosidade social da ação. 3. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E 4. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Vejam que o princípio da insignificância mescla características que estão alocadas em diversos e diferentes, portanto, momentos de aferição da teoria do delito. Notadamente, quando fala em reprovabilidade do comportamento, se está invocando um tema de culpabilidade. O que eu quero alertar aqui às nossas ouvintes, os nossos ouvintes, é que o princípio da insignificância não se confunde com o conceito de tipicidade material. Talvez essa seja uma das armadilhas que geram os equívocos que nós vamos constatar nas súmulas. Para maior clareza, maior profundidade desses temas introdutórios a esse grande bloco da ofensividade ao bem jurídico, eu remeto aos ouvintes às aulas casts 1 e 3, em que nós tratamos desses assuntos. E eu começo então com a súmula 500, que diz assim: a configuração do crime do artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente, comumente chamado como corrupção de menores, independe da prova efetiva da corrupção do menor por se tratar de delito formal. E aqui, me parece, há uma confusão importante. O crime de corrupção de menores está assim definido no ECA: corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzi-lo a praticá-la.
Portanto, não me parece que seja um crime formal. Há uma clara consequência separável da conduta de convencer e aqui ainda se usa a expressão menor de 18 anos, a com ele cometer um crime ou induzi-lo a praticá-la. Entre a conduta do sujeito e a efetiva participação deste menor no crime, há uma consequência separável, aferível, de modo que, para mim, este crime não é formal. O que ele é uma forma de autoria mediata que foi transformada em um tipo autônomo, quando o autor imediato é um menor de 18 anos instrumentalizado por esse maior. O que ele é, sim, é um crime de perigo, que presume que há ofensa ao bem jurídico, à liberdade, à escorreita e desimpedida formação da personalidade da criança e do adolescente, quando ele é envolvido na prática de um crime. Por ser um perigo presumido, esta é uma forma de perigo abstrato. Agora, e eu vou repetir essa ideia em outras súmulas, o fato de ser um crime de perigo abstrato não impede uma avaliação ex ante e não uma avaliação ex post, ou seja, se naquele caso concreto houve um perigo concreto àquele menor de 18 anos, mas nós podemos fazer uma avaliação ex ante, portanto, se aquela conduta era, em princípio, teoricamente, abstratamente, capaz de colocar qualquer menor de 18 anos em perigo. E eu vou sustentar aqui que nem sempre a prática de um crime com um menor de 18 anos o corrompe, ou expõe a uma situação aviltante, uma exposição de aproximação a uma vida criminosa. E vou dar um único exemplo. Se eu peço a um garoto de 14 anos que entregue uma caixa, sem esse garoto saber que essa caixa contém drogas, evidentemente não houve nenhuma corrupção deste adolescente. Ele estava fazendo um ato absolutamente rotineiro, sem nenhum sentido jurídico relevante, de entregar uma caixa para alguém. Vejam, estou estabelecendo como premissa que ele não sabia que estava sendo vetor de entrega, de drogas. A súmula 522 diz assim: a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Eu decidi tratar este assunto neste bloco porque o horizonte aqui é um horizonte de colisão de direitos. Talvez pudesse ser tratado no campo da antijuridicidade, mas como não há outras súmulas com essa característica, vamos tratá-la aqui mesmo. O que está em jogo aqui é o princípio constitucional do nemo tenetur sede tegere. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Este princípio constitucional abrange uma série de direitos, inclusive o de o réu mentir em autodefesa dentro de alguns limites. A situação prática que se colocou é o seguinte: a minha autodefesa vai ao ponto de eu, quando parado por uma autoridade policial, apresentar uma falsa identidade, Portanto, a minha autodefesa vai até o ponto de eu poder enganar ativamente com um documento falso a autoridade policial? Um outro modo de fazer essa mesma pergunta é: há ofensividade ao bem jurídico nesses casos? E o STJ confirmou, na minha opinião, de maneira correta. Agora, prestem atenção, é comum a interpretação de que quem atribui-se falsa identidade nesta interação com a autoridade policial comete o crime do artigo 307 do Código Penal. Eu entendo equivocada essa interpretação, porque o 307 fala em obter vantagem, assumir falsa identidade para obter vantagem ou causar dano. Até pela simetria entre ao ferir vantagem ou causar dano, vantagem é classicamente interpretado como uma vantagem econômica, o que não é o caso do 307,
quando se está diante do sujeito que, para evitar uma prisão em flagrante, por exemplo, apresenta uma falsa identidade à autoridade policial. É, porém, tranquilamente o crime do 304, uso de documento falso. A súmula 575 tem a ver com os delitos de trânsito. Diz assim: constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, portanto, nunca obteve uma CNH, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. São aquelas situações em que o sujeito, embora tenha CNH, não está naquela situação em condições orgânicas, clínicas de conduzir, por exemplo, embriagado, independente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Portanto, o que a súmula 575 está a dizer é que este crime de confiar a direção à pessoa não habilitada ou impossibilitada de dirigir naquele momento é um crime de perigo abstrato, o que não quer dizer que nós não tenhamos que analisar o perigo ex ante. Até neste caso, caberia uma análise até prévia, que é o âmbito de aplicação da norma. O Código de Trânsito Brasileiro se aplica a vias abertas, em primeiro lugar. Então, se eu confio a condução de veículo automotor à pessoa não habilitada dentro de uma fazenda para que ele se desloque entre duas habitações, eu entendo que não há incidência dessa figura típica, porque esta não é uma via aberta e, portanto, o bem jurídico protegido, que é o transporte em vias abertas, o tráfego viário público ou aberto ao público, não se coloca presente. Portanto, não há exposição a perigo do bem jurídico. Mas mesmo em vias abertas, isso não impediria uma análise ex ante. Imaginemos um trecho de estrada ou um trecho de via pública interditado, fortemente interditado, para obras, duplicação, recapeamento, o que seja. Mas ele está, então, efetivamente, claramente fechado ao trânsito de veículos e pessoas. Imaginemos que nessa situação um funcionário confia a outro, embriagado, o veículo para que ele trafegasse, por exemplo, do ponto em que eles estão até um alojamento dentro desta via interditada. Na minha opinião, aqui não há tipicidade, porque não é ex ante a possibilidade de exposição a perigo do bem jurídico tutelado ou subjacente à criminalização. A súmula 645 diz assim: o crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção da vantagem. De fato, gente, está correta a afirmação de que este crime é formal. Não há uma consequência separável da conduta relevante ao tipo. Ele é, além do mais, crime de perigo abstrato e, de fato, não é preciso comprovar o prejuízo efetivo, o que seria uma análise ex post. Mas, como insisto aqui, não se prescinde de uma avaliação ex ante. Pensemos em um certame, em um setor sem concentração importante de mercados, por exemplo, uma licitação para aquisição de cadeiras de escritório. Delas participam 10 participantes e 3 deles, que não são os players mais relevantes daquele mercado, fazem um ajuste de preço. Ora, 3 competidores que não dominem o mercado fazerem um ajuste num certame que tem outros 7, não tem idoneidade, não tem capacidade de afetar o resultado final do certame. Portanto, o que eu convido aqui à reflexão é que nós sempre tenhamos a tipicidade material, a capacidade da conduta em expor a perigo o bem jurídico
como um eixo interpretativo. A última súmula deste bloco, antes de a gente falar de insignificância, é a súmula 600. Para os efeitos desta lei, configura a violência a última súmula relevante para fins deste pequeno bloco, antes de eu falar especificamente da insignificância, é a súmula 600 do STJ. Para a configuração da violência doméstica e familiar, previsto no artigo 5º, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Vejam, está correta, porque, efetivamente, o artigo 5º da assim chamada Lei Maria da Penha define violência doméstica e, no seu inciso 3º, coloca em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. No campo da insignificância, convém, desde logo, invocar a súmula 502. Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. De fato, CD e DVD pirata é uma violação de direito autoral, cujo caput do artigo 184 é inconstitucional, na minha opinião, mas não vem ao caso, que nós estamos a falar do parágrafo 2º. É claro que nós temos que aferir se há lesividade, se as obras não são de domínio público, do cancioneiro popular, mas a objeção ou a ponderação que eu faria à súmula é no campo da seletividade. É evidentemente um crime contra o patrimônio, ainda que imaterial, e nós temos gradativamente dado um tratamento menos punitivo aos crimes patrimoniais não violentos. Por mudança legislativa, o estelionato, como regra, precisa de representação do ofendido. Nós aplicamos amplamente a insignificância em crimes patrimoniais não violentos. Então, me parece que a súmula 502 é um resquício, é uma incoerência diante da política criminal relacionada a crimes patrimoniais não violentos. E já que estamos a falar de direitos autorais, menciono aqui a súmula 574, que diz: para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido nos aspectos externos do material e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que o representem. Então, há aí uma suposição, uma presunção de que, não sendo obra de domínio público, algum titular foi ofendido, algum titular foi atingido por essa conduta, não sendo fundamental a identificação individualizada deles. A súmula 589 diz que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Está correta a súmula, não existe violência insignificante e, portanto, podemos passar para a súmula 599. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Esta súmula, com todo respeito, é uma estultice. Aquele funcionário público que carrega o seu celular pessoal na tomada da repartição comete, segundo essa súmula, o crime de peculato. O funcionário do cartório que, aborrecido ou torcendo por um time contrário à camiseta vestida pelo sujeito que se apresenta ao balcão, lhe dá ali um chá de cadeira de 20 minutos atendendo a sentimento pessoal, cometeria, segundo essa súmula, o crime de prevaricação. Evidentemente, essa súmula é editada num contexto de grande sensibilidade popular ao tema da corrupção, e eu estaria disposto a entender que não há corrupção insignificante, mas houve uma generalização muito ampla. Tanto assim que o próprio STJ teve que fazer exceção à súmula. Houve um caso muito particular de um senhor que, para fugir de uma blitz de trânsito, destrói um cone de R$30. Ele foi criminalizado por dano ao patrimônio público e, chegando ao STJ, o STJ teve que reconhecer que era o caso de aplicar a insignificância, embora fosse um crime contra a administração pública. Então, a própria súmula não resistiu à casuística.
Caminhando aqui para a parte final, a súmula 606 diz: não se aplica o princípio da insignificância aos casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, o que daria ensejo então ao crime do artigo 183 da Lei 9472 de 97. Eu já mencionei esta súmula no item da analogia. Aqui eu abordo por outro ângulo, muito brevemente, que é de novo o ângulo da ofensividade ex ante. Por quê? No tema do sinal da internet, para mim, é uma analogia em Mallampaten e acabou. Mas o 183, agora sim corretamente aplicado para atividade de telecomunicação, vem comportando sim o juízo de insignificância pelo STF, quando a frequência de transmissão, segundo a própria Anatel, não causa impacto sistêmico relevante. Então, geralmente são rádios comunitárias, de interesse público, de pequeníssimo alcance e que não impactam o sistema como um todo. Para quem quiser conferir, HC 115.729, STF, relator ministro Ricardo Lewandowski, precedente esse que é muitas vezes citado em decisões mais recentes. Para terminar o tema da tipicidade, eu falo rapidamente do tema do consentimento. A súmula 593 diz que o estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. Davi, consentimento não é tema de tipicidade, é tema de antijuridicidade. De fato, quando o consentimento não está explícito no tipo pela doutrina preponderante, este é um tema a ser tratado na antijuridicidade, valendo registrar aqui a discordância dessa interpretação oferecida pela teoria da tipicidade conglobante, que tem como defensores conhecidos no Brasil o professor Nilo Batista e o professor Zaffaroni. De toda forma, eu entendo que está correta a conclusão de que o menor de 14 anos não pode consentir para atos sexuais, porém, a reflexão que eu faria é que o tipo, então, requer uma interpretação mais cuidada do que seja ato libidinoso, porque nós estamos a falar de um crime com pena mínima de 8 anos, superior, portanto, bastante superior à pena mínima do homicídio simples. Então, a alta incidência do poder punitivo recomenda que a interpretação do que seja ato libidinoso se restrinja a atos propriamente sexuais, propriamente envolvendo atos sexuais, excluindo, assim, na minha opinião, o beijo, por exemplo, na boca, ainda que lascivo. Há 3 súmulas dedicadas ao tema do iter criminis e uma ao conflito aparente de normas. A súmula 96 diz: o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. A extorsão diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. A doutrina, a jurisprudência, vem dizendo: este é um crime formal. Mas como ele é um crime formal plurissubsistente, desdobrável em vários atos, admite-se a tentativa. Quando? Quando o sujeito não se sente constrangido. Agora, exercido o constrangimento e constrangida a vítima, a obtenção da vantagem é irrelevante. De novo, eu entendo que esse crime não é formal. Este crime é material. Da conduta de constranger há uma consequência separável desta conduta, que é a vítima fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Portanto, para mim, este é um crime material. E, de fato, a vantagem indevida não integra o tipo. E aí fica, me parece, mais consentânea a conclusão de que aquele que não se sentiu constrangido, portanto, da conduta de constranger alguém, há um resultado, há uma consequência dela separável, que é o sujeito fazer, tolerar que se faça, ou deixar de fazer alguma coisa. Então, a efetiva obtenção da vantagem indevida não integra o tipo. Retomemos, então, aquele arranjo. É formal, mas admite tentativa.
quando a vítima não se sente constrangida? Ora, se a vítima não se sente constrangida, nós temos um crime material tentado. O resultado, que não é a obtenção da vantagem econômica, o resultado que é o sujeito fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, não foi atingido por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, eu estou de acordo com a súmula no sentido de que a obtenção da vantagem não integra 158, mas, no meu entender, esse é um crime material. A súmula 567 diz respeito ao crime impossível, que nada mais é do que uma tentativa impunível. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. Está correta a súmula. Só seria impossível se uma determinada pessoa estivesse o tempo todo sendo vigiada, de modo que nós já saberíamos ex ante, anteriormente, que aquele bem nunca ia sair da esfera de proteção da vítima. Eu já falei da súmula 582, da consumação do crime de roubo. Eu apenas a repito rapidamente neste bloco de análise, que a consumação aqui, então, independe da posse mansa e pacífica ou desvigiada, nos termos da interpretação dada pelo STJ. Por fim, ficou, na verdade, a mais velha das súmulas, a súmula 17, que diz que, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. É a velha aplicação do conflito aparente de normas e que sempre nos ajuda a lembrar que o crime meio pode sim ser mais grave do que o crime fim. Por exemplo, se o falso é de documento público, nós temos uma pena de 2 a 6 anos, mais grave que a do estelionato, que é de 1 a 5, sempre lembrando que o potencial lesivo tem que se exaurir no estelionato. Ficamos então por aqui, nos acompanhe nas redes e, havendo dúvidas, mandem comentários, críticas, sugestões, nos mandem por e-mail, por favor. Obrigado. Caso você tenha dúvida ou queira deixar sugestão de tema, pode enviar e-mail para pautacriminalpodcast@gmail.com pautacriminalpodcast@gmail.com. Também, para saber dos novos episódios, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, @pautacriminalpodcast e no Twitter, pautapodcast. A produção do Pauta Criminal é de Denise Tangerino. O tema Baby Devil, que está na abertura da Pauta Criminal, é uma faixa produzida pelos Mook Brothers com a participação de Cássio Ferreira no sax alto. Siga Mook Brothers no Instagram e nas plataformas de streaming. Gravação e edição de Marcelo Cardoso e Sérgio Pinheiro, na Casa do Podcast.